E antes da gente voltar aqui para o nosso debate, como a CNN sempre escuta os dois lados, antes do programa começar, eu conversei com o Eduardo Ribeiro, presidente do Novo. E ele justifica a medida. Ele diz que é uma questão de pragmatismo, que esse dinheiro não pode ser devolvido, que ele quer utilizar como uma espécie de um endowment de uma universidade americana. Você não mexe no principal e utiliza apenas os juros para não só remunerar e profissionalizar o partido, mas também para dar mais musculatura, para que o partido consiga obter mais resultados, já que os resultados que estão sendo obtidos não estão sendo satisfatórios. Segundo ele, não é uma quebra de princípios, mas é a realidade que se impõe ao partido hoje. Agora, de volta para o nosso debate. Clarissa, como você vê essa situação do Novo? Um partido que se elegeu com esse princípio de não utilizar recurso público e agora está diante desse dilema. Olha, eu vou dizer, embora eu admire o princípio básico por trás do discurso do Partido Novo, de que não se deve utilizar dinheiro público para financiar as eleições, com o argumento de que houve muitos escândalos de corrupção no passado pautados por essa premissa. Mas, dito isso, a gente está num momento muito diferente do que era aquele momento da criação do Partido Novo. A gente estava naquele estágio na política brasileira numa total negação da política. A gente estava vivendo um movimento forte em que empresários estavam se apresentando como candidatos, dizendo que quem sabe gerir um país é um empresário, não é um político. Tinha esse tipo de discurso para todos os lados, uma negação da política muito forte por conta dos escândalos de corrupção. E agora, até a eleição do presidente Jair Bolsonaro foi guiada em grande parte por isso. Agora a gente está num momento completamente diferente. O atual cenário é, inclusive, de resgate da política, né? De que o problema não está na política, está no uso incorreto de recursos públicos para financiar corrupção, para dar benefício próprio para políticos. Então, eu acredito que, eu entendo a vontade nesse momento do Partido Novo de tentar, querer usar esses recursos aos quais o partido tem direito por lei para sobreviver. Porque o que a gente está observando nesse momento é um partido que não está conseguindo virar num ambiente diferente. Joel, mas como que um partido sobrevive sem uma característica tão importante da sua identidade? Você sabe que eu trabalhei no Partido Novo. Eu cheguei a ser funcionário da comunicação do partido lá em 2016, e acompanhei muito aquele momento e comparo com o que veio acontecendo com o partido desde então. Saí na virada de 16 para 17, já faz um tempo. E, de fato, eu mesmo tinha dúvidas quanto à decisão do partido de não usar fundo partidário, né? Eu entendia que, poxa, é um recurso muito grande, todos os outros usam, mas eu também entendia que esse não uso acabava sendo uma força simbólica para o Partido Novo. Era a prova de que aquele partido estava disposto a pagar o preço das suas convicções. Estava disposto a seguir a sua convicção, mesmo que isso representasse um certo prejuízo para ele, um certo custo para ele, pelo menos num primeiro momento. Isso foi algo que, olha, atraía muita gente para o partido. Muitas pessoas movidas por essa ideia que a Clarissa levantou, era um pouco uma negação da política, mas era também um desejo muito forte de uma política mais ética, movidas por isso e encantadas por esse exemplo de um partido que não vai transigir com os seus princípios mais básicos, tá? O tempo passou, o partido evoluiu, acho que 18 foi um ano... Bom, o partido conseguiu ter alguma bancada no Congresso, conseguiu eleger um governador, o partido mostrou, assim, alguma possibilidade, alguma esperança, algum otimismo. E de lá para cá, o partido, pelos números, né, meteu os pés pelas mãos. Perdeu a sua representatividade, elegeu apenas 3 deputados, mantém o Romeu Zema como governador, mas eu não sei até que ponto ou não, enfim. Eu lembro que chegou a haver conflitos entre ele e a direção do partido, não sei em que pé anda isso hoje em dia, mas o fato é que o Novo se vê em uma outra situação. E mesmo eu, que reconheço o mérito do partido em ter seguido aquela regra lá atrás, sinceramente, se eu olho para o partido, talvez o João Moedo tivesse outra resposta, mas sem olhar para o passado, daqui em diante, olha a situação do partido, 3 deputados, olha a situação dos filiados, em queda livre. O que o partido vai fazer para sobreviver?
me parece que, apesar do custo de reputação e de princípio que isso possa ter, essa se tornou o único caminho para o partido sobreviver. Que se ele não fizer isso, o caminho é só cada vez mais decadência. Hélio, eu tenho uma visão um pouco diferente da do Joel. Eu acho que um partido não sobrevive sem os seus princípios e o Novo tem uma ideia de uma boa gestão. Se ele não está conseguindo atrair filiados que sustentem o partido, então ele não está conseguindo entregar o produto, vamos colocar assim, né? Que sustente o interesse daqueles filiados. Como que você avalia? Olha, o problema, Raquel, é que parte dessa entrega também está conectada com o fato do não uso dos recursos do fundo partidário. O que eu quero dizer com isso? Um filiado potencial olha e fala assim, mas peraí, mas vocês têm 100 milhões em caixa, que é o valor que eles têm aproximadamente. 100 milhões de caixa, você quer que eu que financie você e você não está usando isso aí, dizendo que é princípio? Veja bem, o Novo tem por princípio, desde a origem, ser contra qualquer tipo de financiamento público. Contra, sempre votou contra, em todas as ocasiões, contra o aumento do valor do fundo partidário, contra o aumento do fundo eleitoral, sempre votou contra. Agora, na medida em que, como foi citado, a situação hoje está mais difícil e o fato de ter o fundo partidário lá, esses 100 milhões, atrapalha você levantar recursos, então isso aí passou a ser um óbice. Eu, sinceramente, acho que eu não usaria recursos do fundo partidário para pagar infraestrutura partidária. Agora, também não acho realista que, como o João Amoedo mencionou, que os dirigentes do partido sejam voluntários, senão só ricos, né? Porque eles são em tempo integral. Então, só ricos vão poder fazer parte? São 40 horas semanais. Então, como é que é isso? Só quem realmente tem muitos recursos para ser voluntário? Não, tem que haver uma forma de pagar isso. Então, o que eu entendi que é a proposta do Partido Novo é usar os juros, né? Aí eu não sei se eles querem usar só os juros reais acima da inflação ou os juros todos desse dinheiro, mas não usar o montante do principal do fundo, mas usar os juros para fazer frente ao pagamento de alguma coisa interna. Eu seria contra o uso para a gestão interna do Novo. Agora, uma coisa que eu apoiaria do uso dos recursos, Raquel, seria a fundação do Novo. Todo partido tem uma fundação para promover as ideias, o ideário que aquele partido tem. O Novo tem um ideário incrível, que precisa ser melhor divulgado. É interessante que isso seja carreado nessa direção, porque o perigo também de você ficar acumulando cada vez mais recursos nesse fundo, embora o Novo seja pequeno, vai continuar recebendo, eu acho que dependendo de quantos deputados tem, pode melhorar. Então, o risco que você tem é de atrair as piores figuras da política para dentro do partido, porque tem lá um recurso que ele pode eventualmente conseguir passar a mão. Então, o Novo tem um risco de sofrer um takeover hostil nesse sentido. Então, tudo isso é muito complexo, mas eu acho que você tem que levar em conta todas as questões. A principiológica que você mencionou está muito correta, mas também esses incentivos e desincentivos do uso do fundo. O fundo partidário, é bom a gente pontuar, você tem um fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, a legislação permite devolver, o Novo devolveu. O fundo partidário, a legislação não permite devolver. Agora, o Amoedo faz uma pontuação que é o estelionato eleitoral, porque em 2018, o Novo se promoveu e se vendeu e elegeu 18 deputados, que deu direito a ele, a esse fundo partidário, com essa promessa de não usar recurso público. Para mim, Thiago, parece uma incongruência você se eleger e ter uma plataforma de não usar recurso público e depois usar esse recurso público. Raquel, nós temos que tomar cuidado para não analisarmos um partido político como uma empresa. Partido político... Não, estou falando de ideias agora. Não. Eu vou concordar com você. Vou concordar plenamente com você. Pode discordar, não tem problema. Não. Nesse aspecto, não. Vou concordar contigo plenamente. Eu falo lato sensu, porque eu tenho visto muita gente falando do Partido Novo, conheço vários fundadores, advogados ligados, etc. E eu vejo eles conversando sobre essa sobrevida do Partido Novo, mas partindo de uma premissa empresarial. A grande realidade é: o partido está morrendo.
Ele está perdendo legitimidade. E aí você vai encontrar um choque que é o do pragmatismo, um antigo choque do pragmatismo contra o princípio. É a velha discussão de Borges, né? Morrer no campo de batalha ou no cárcere. Eu prefiro morrer com princípio. Definitivamente. Porque senão se incorre num grave problema, num grande drama que o Amoedo colocou muito bem. É estelionato eleitoral. E não é só estelionato eleitoral nessa legislatura. É também, ao longo de todo o Partido Novo, as acusações que faziam os partidos a candidatos, quantos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, foram atacados pelos representantes do Partido Novo porque usavam do dinheiro público. E uma coisa, né? Sempre existe a opção de o Partido Novo se refundar ou se fundir com outro partido e fazer ali dizer, olha, nós chegamos à conclusão de que não é possível fazer política e competir sem usar o fundo partidário. Falha nossa. Sinto muito, vamos criar um novo partido que seja mais coerente com as condições para a gente competir. E aí vai ver se consegue ganhar voto. Porque se o Partido Novo fica um partido velho... Porque dizer que é o Partido Novo, que a gente foi fundado em cima desses princípios, e ir lá usar esse dinheiro e falar, olha, mas a gente está igualzinho, a gente só começou a usar porque, ficou difícil. Também não dá. E fica aquela loucura que a gente vê no Brasil, né? O Partido Socialista Brasileiro, que hoje é o do Flávio Dino, quem já foi filiado foi o Paulo Scaff. Né? O Partido Comunista Brasileiro tem gente multimilionária. De repente, o Partido Novo começa a pregar o uso de dinheiro público. Gente, a gente precisa de um pouquinho de tranquilidade política para a gente saber, pelo menos, de que lado estão as pessoas. E volto, é uma questão, é um partido, não é uma empresa. Se o partido violar um princípio seu, e acho que a gente pode até fazer uma análise sobre a questão dos escândalos que o PT se torna, o poder, a potência que se torna, criticando a corrupção do governo Fernando Henrique, a corrupção na época dos militares, e depois acontece tudo aquilo que nós vimos. Quebra-se muita legitimidade de um partido. E legitimidade não é a legal apenas. É a capacidade de aglomerar pessoas que têm uma mesma ideia, que cavalgam os mesmos princípios. E parece que o Partido Novo... Mas um ponto que eu acho importante a gente levantar é que é apequenar muito o fracasso, esse fiasco que o Partido Novo está passando só na questão do dinheiro e do fundo partidário. Porque, de fato, é um partido que aceitou ser linha auxiliar do bolsonarismo, se colocou ali numa posição que já se diferenciava muito da sua origem política, da forma como o partido se apresentou no nascimento. Exato, ele se apresentou no nascimento com essa alternativa, um pouco de negação da política, o bolsonarismo também era um pouco disso. Mas o partido fez uma opção ali, por ser uma linha auxiliar sem ser o Bolsonaro. Então ficou numa situação muito difícil realmente para ele. Agora, no discurso do partido atual, não sei se vocês concordam ou não, mas eu acho que pelo menos dá para levar a sério isso aqui. Não é a mesma coisa você simplesmente começar a usar o fundo partidário de você dizer, não, peraí, tudo que a gente recebeu do fundo partidário a gente vai deixar lá. Mas aquilo que ele render, ou talvez como o Hélio disse, render acima da inflação, que é o que a gente conseguiu aquele dinheiro, dá para usar isso sem trair o valor principal. Que está justamente... Eu também acho que eu acho que vai colar. Eu não sei se vai colar. Eu não sei se vai colar. Mas você me dá R$1 milhão, eu vou aplicar e usar o lucro e vou dizer que o dinheiro é meu. R$1 milhão, vamos ver o quanto você usa. Mas é similar, por exemplo, a um partido que, como é o caso do Novo, eu não sei qual é a posição dele, se hoje em dia ele ainda mantém assim que todas as empresas estatais devam ser privatizadas. Mas havia esse discurso lá em algum momento. Bom, se esse partido usar serviços de uma estatal, você considera que ele está traindo o que ele prega? Não necessariamente. Assim, a regra do jogo, como ela é hoje em dia, é uma coisa. Ele vai estar traindo realmente, de forma inequívoca, a sua proposta, se ele votar a favor da manutenção do fundo partidário. Também não concordo, eu não sei. Eu não necessariamente acho que isso é uma violação. Não sei. Clarissa, só um minutinho que o Hélio está me pedindo a palavra, mas você vota, mas não pratica, Hélio? Não dá. Só sobre essa questão de dizer que o Novo era linha auxiliar, ou é a linha auxiliar do Bolsonaro, eu não vejo isso, não, viu? Se você acompanhar os votos, principalmente dos deputados federais do Novo, eles são consistentemente liberais
e muitas vezes distintos completamente do pessoal bolsonarista. Tem inclusive um mapa ideológico agnóstico que faz justamente o controle de votos, correlações de votos, que mostra o Novo como algo separado, aparece como um bloco de pessoas separadas tanto do bolsonarismo e da esquerda. Então, eu não compro essa ideia, não. Isso é narrativa que aconteceu aí nos últimos 3 anos. Quando o Novo, num momento, declara que é neutro, mas no momento seguinte se prepara para desfiliar o Amoedo, que acabou não acontecendo, porque ele saiu antes, mas se preparou para desfiliar o Amoedo, porque ele anunciou que ia votar no Lula, é complicado, né? Ele tentou, de algum jeito, ele se transformou ali num... Não, ali a questão é que de novo aquela questão, você pode... Lula. Perdão, Hélio. Isso é completamente contra os princípios do Novo. Não, mas várias pessoas do Novo declaravam... Mas, Hélio, várias pessoas do Novo declaravam apoio ao Bolsonaro. O Novo se declarou neutro. Várias pessoas do Novo declararam apoio ao Bolsonaro. O Novo não viu problema absolutamente nenhum. Uma pessoa declara apoio ao Lula. Daí o Novo se prepara para tirar. Não, e veja só, do ponto de vista de liberalismo, provavelmente o Lula está mais próximo do que o Bolsonaro. Você libera o voto, mas só para um lado, né? O Joel agora virou humorista. Julgar pelo que está aí, pelo que foi o governo Lula e pelo que foi o governo Bolsonaro, similar a outros governos autoritários e populistas no ataque às instituições democráticas. A gente não estava aqui falando contra o Putin? Bom, quem tentou degenerar as nossas instituições, tentando inclusive solapar uma eleição, tem algo mais antiliberal do que isso? É difícil. Tem o Lula. O PT, quando o PT tentou negar o resultado de uma eleição, o PT pode ser acusado de muitas outras coisas, da corrupção. Agora, é pior do que isso. Ato golpista, tentativa de golpe de Estado, desculpa. Clarissa me pediu a palavra só para eu fechar e chamar o break. Eu só queria amarrar que a gente não pode, não vejo como dizer que Jair Bolsonaro não fez nada que traia os princípios do Partido Novo. Não consigo. Simplesmente não consigo. Não estou dizendo que Lula também não representa algo que trai os princípios básicos do Partido Novo. Agora, dizer que não tem problema nenhum no governo Bolsonaro que vá contra o que o partido pregou, então não teria que liberar voto a ninguém, ter que expulsar todo mundo que declara voto no lado. É um partido, gente, que nasceu com algumas contradições das quais ele não está conseguindo escapar. É isso que está acontecendo.